Entre Família, chegando aí na sua casa. Muito boa tarde. Que bom ter sua companhia. Como vai, hein? Tem um chazinho aí, tem uma aguinha pra nós, que a gente tá chegando. Boa tarde. Boa tarde, Suza. Estamos em mais uma tarde. Com um carinho imenso de ter um cantinho no seu coração. Automaticamente, né? Você está vendo esse programa na sala, no quarto, no smartphone, na TV. A gente fica imaginando essas situações, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Você agora até achou que estava com problema de surdez, mas não é não. É o microfone da Suza que resolveu dormir em pleno programa. Agora sim, Suza, boa tarde. Boa tarde, tá me ouvindo agora? Nossa, ainda eu falei mó bonitinho aqui. Boa tarde, como é que você tá? Eu dizia, tem um chazinho aí, uma aguinha pra nós entrar, pra poder abrir esse portão aí da sua casa, a gente sentar nesse sofazinho. É gostoso, né, Cris, quando a gente tá assim, e aí, Dona Maria, seu João, como é que tá a vida? Nossa, o dia hoje, né, tá sol, tá não sei o quê. Hoje a gente teve, inclusive, uma experiência, né? A gente encontrou uma pessoa aqui que tem uma mamãe que mora lá em Curitiba, né? E aí, ela falando, não, Cris, vocês entram na sala dela todas as tardes. Lembra o nome? Ai. É Val. Val! É Val alguma coisa, Isso. mas o Val eu lembrei. Você vai receber da gente um abraço aí, tá? A Não gente vou dizer gravou como. um vídeo bonito. Entregou. Dona Val, você vai ver. Pode contar que a senhora não viu Gente, nada, Dona Val? Tá? Vai não dar me- tudo certo. Hein? Isso já deve ter recebido, certeza. Rápido, Ih, né? a Já gente deve gravou estar comemorando, cedo, né? tá? Já contou Então pra tá, vizinha- Dona Val chegou pra e a vizinhança gente toda. mandou outro pra senhora aqui, deu tudo certo. Mas é isso, a gente se imagina, né? Entrando na casa de vocês e tal. Não, e aí quando você para na beira do portão, aí fica lá trocando uma ideia, a pessoa fala, vamos entrar, Vamos quer entrar. tomar uma água, um suco e tal. E aí, eu quero. Não, e é nesse momento que a gente tem a intimidade de falar de assuntos especiais, como é o contexto de hoje, né? Porque, querendo ou não, eu tenho uma família X que veio do Sul, você veio lá de Goiás e tal, temos aqui Nordeste, Norte, e aí o que acontece? Mas, no fundo, nós somos uma grande família, que tem pessoas de diferentes contextos. E a ideia é fazer com que a gente funcione como uma família. Porque às vezes é o seguinte, ó, a dor do outro, o jeito do outro, eu não tô nem aí. Desde que seja na minha família, sabe aquela questão de tudo girar em torno do umbigo? Sei. Cara, isso nem cristocêntrico é e tal. Agora, a empatia, entender e a sabedoria. Qual é o tema do programa de hoje, Suza? Pois é, hoje nós vamos falar sobre os autistas no mercado de trabalho. Olha aí! Esse mês de abril, né? É o mês azul, que é o mês dedicado a lembrar e falar sobre autismo, para que a gente tenha mais conscientização e conheça mais sobre esse assunto. E hoje o tema é muito interessante. Nós vamos falar sobre os autistas, mas agora voltado para o mercado de trabalho, tá bom? Tem muito assunto legal para a gente discutir aqui, tem entrevista, tem história, tem a nossa especialista que está ali, tem advogada também, tem dinâmica, então Entre Família está repleto de informação para você. Continue ligadinho, a gente vai para o intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta. Eu sei que agora, há pouco tempo, eu não lembro, acho que é The Good Doctor, a série. Ah, sim. Isso, que todo mundo curtiu, né, avaliando o autista do mercado de trabalho, né, aquela inteligência toda. E eu acho que esse tipo de contexto vai levando algumas realidades, né, embalado mediaticamente, mas vai trazendo realidades do que é, dos desafios e tal. Só que tem muita gente, Suza, que tem dúvida sobre o tema. E não, tem problema em ter dúvida? Não, o problema é não sanar a dúvida. A ideia, como a gente vai ter um especialista hoje, é você perguntar, para você saber, para a gente não fazer algumas gafes. Não, olha, a sabedoria liberta em todos os contextos. Nossa, isso é muito bom. Eu confesso que eu sempre tenho medo de cometer uma gafe dessas, então toda vez que a gente aprende aqui no Entre Família, é enriquecedor demais. Então eu convido você a mandar a sua dúvida nesse momento. Se for alguma coisa que você ficar um pouco constrangida, pode mandar anônimo, não tem problema, mas manda a sua dúvida sobre esse assunto. O nosso WhatsApp está passando aí, ó, DDD 12 98315 0249. Hoje eu estou com as duas mãos ocupadas, né? Mas você pode apontar a câmera do seu celular para este QR Code. Cadê o QR Code, criança? Tá aqui no cantinho, ó. Pronto, aqui esse mocinho aqui aprontou a câmera. Depois ele vai mandar um linkzinho. Você clicou, ele também vai te direcionar para o nosso WhatsApp, que é o 12983150249. Tem dúvida? Agora é o momento de convidar a nossa doutora para a sua sala. Vai ter história, vai ter, inclusive, um advogado. Vai ser bacana. Vamos lá então, Suza? Bora. Da última vez que ela esteve aqui, o programa pegou fogo, né? Um programa assim que... Pra que lembrar desses causos? Hoje, mas é legal, faz parte da história da Entre Família e da sua história, da minha história, da história da doutora também. Só para deixar você no contexto. Ai, gente, pra que lembrar disso? Programa ao vivo, né? Aí as lâmpadas começaram a sair faísca aqui e tal.
E a nossa psicóloga, mas ficou assim inteirona. Não, eu até hoje E a não Suza, entendi ó, aquela plenitude. Foi lá ficar de cócoras ali debaixo da televisão. Estava ali dando risada e conversando com a diretora. Mas Gente, eu preciso aprendizado. perguntar isso para a Bruna, mas antes eu vou dar as Apresentá-la. boas-vindas para ela primeiro, que eu quero perguntar assim, Bruna, você ouviu mesmo ou porque você estava plena? Assim, só tira essa dúvida, porque toda vez que eu olho o vídeo eu fico, não é possível. Olha, com muito carinho que a gente recebe aqui a psicoterapeuta Bruna Rodrigues. Ela é uma das idealizadoras do primeiro grupo de psicólogos e estudantes de psicologia do Alto Tietê. É fundadora também do Instituto Diferentemente e do projeto Psicologia em Ação. Então, é bastante ativa nessa área. E, no mês de abril, sempre abraçando as pautas sobre conscientização sobre o autismo. Bruna, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente, por mais uma vez, né, darem esse espaço para que a gente fale sobre esse assunto, sempre com novidades e coisas pertinentes aí para a gente destrinchar. Gratidão. Ô, Bruna, você lembra daquele dia que pegou faísca aqui? Lembro. Você estava plena mesmo. Ouviu o seu... Eu acho que eu pensei assim, se pegar fogo, deve ter alguma estratégia aqui para resolver. Confiança em mulher de fé. A Bruna confiou mais Qual do que eu. aquele nosso estudo, nosso guia? Mulheres Mulheres de fé, né, não? É, mulheres de fé? Era Yasmin, Mulheres É. de Fé. A Bruna tá ali Tem que entre as colocar a mulheres Bruna para da... escrever da fé. outra versão aí, né? Porque a Bruna na pele aqui estava Eu confiando. não consegui pensar nisso, eu só pensei em fugir mesmo. Mas vale a pena um dia vocês procurarem aí para vocês verem. Bruna, é muito interessante sempre dividir aqui esse assunto com você e aprender com você, né? Esse mês de abril a gente está voltado para esse assunto, né? Para que a gente tenha mais essa conscientização. Sempre que a gente fala de uma pessoa com transtorno de espectro autista, a gente sabe que eles enxergam o mundo de uma maneira diferente, sentem as coisas de uma maneira diferente. Como que é isso? Então, a gente pode pensar numa pessoa que enxerga as coisas de uma forma mais literal. Então, o autista ele tem um pouco mais de dificuldade de entender ironia. Bruna, mas tem autista que entende. Ele aprende a lidar com o tipo de sarcasmo das pessoas ou com as brincadeiras. Então, existe uma conscientização que muitas vezes, né, alguns autistas vão trabalhando ao longo do seu desenvolvimento e ele vai se integrando dentro do movimento social. Mas existe essa dificuldade, às vezes por questões auditivas, ele tem uma dificuldade de entender duas pessoas falando ao mesmo tempo, o dinamismo que está acontecendo na conversa, e por conta disso ele acaba tendo também uma dificuldade de interação, de responder para as pessoas dentro daquele mesmo dinamismo. Então, isso dificulta muitas vezes as relações, a interlocução do assunto, coisas do tipo. Bruna, vamos pegar a sigla do TEA e pegar esse transtorno de espectro autista para dar um conceito básico para quem está chegando agora. Para você que é da família, aqui do Entre Família mesmo, sabe que a gente já falou sobre esse tema várias vezes. Mas tem sempre chegando gente nova aqui, né? E eu acho que essa questão primária é legal você entender um pouquinho, inclusive do porquê agora a sigla, porque a sociedade vai se transformando para algo melhor, né? Eu acredito que cada vez mais a gente está tendo empatia. E o que seria esse transtorno do espectro autista? Então, no último livro lá de transtornos, enfim, da medicina, eles juntaram todas as questões, né, envolvendo o autismo e colocaram dentro do espectro autista. Então, a gente tem níveis leves, moderados, severos de autista. Então, eles juntaram todas essas questões aí de transtorno de desenvolvimento neurológico e colocaram junto do TEA, né? Então, hoje, colocar o TEA com uma característica específica única, a gente acaba cometendo um erro, porque cada indivíduo ele vai ter uma característica diferenciada dentro do espectro autista. Muito bom, Bruna. Muito bom a gente colocar isso aí como o Cris colocou. Agora, no programa de hoje especificamente, nós estamos falando sobre os autistas no mercado de trabalho. Logo mais aqui no Entre Família, a gente vai entender essa parte mais legislativa, né? Dos direitos que os autistas têm, enfim. Mas vamos trazer uma reflexão assim, Bruna, no seguinte. Não é só abrir oportunidade, né? Para que cada vez mais os autistas tenham acesso ao mercado de trabalho. É oferecer também condições de trabalho. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque, às vezes, até a abertura da vaga pode até ser uma coisa mais fácil.
O que pode ser mais complicado é realmente a empresa ter esse olhar de empatia, de inclusão e ter um treinamento e um espaço adequado por conta dessas condições e características específicas que você colocou, né? Sim, sim. O que a gente está conversando hoje aqui é justamente para que a gente promova a informação para que as pessoas entendam um pouco mais sobre o autismo. Então, por muitas vezes, acaba que esse autista, ele está ali inserido dentro da empresa e a empresa não sabe nem que ele é autista. E aí ele começa a apresentar esses comportamentos que a gente citou agora há pouco, e aí ele sofre bullying dentro da empresa, ele sofre preconceitos, então por muitas vezes ele é restringido de algumas atividades e ele acaba também tendo alguns desconfortos que pode gerar também, né, alguma questão emocional dele por conta disso. Ele está sendo excluído, ele está sendo deixado de lado de determinadas atividades porque ele tem essa dificuldade da interação, ele tem muitas vezes esse não entendimento que as pessoas acham, nossa, ele é estranho por causa disso. Então, determinadas situações também podem acontecer. A gente tem essas duas vias, do autista já estar inserido dentro da empresa e a empresa não saber que ele é autista, e dessa abertura das empresas para que esse autista também tenha a oportunidade de trabalhar. Então, quando a gente leva a informação para essas empresas, quando a empresa abre a discussão, leva o entendimento para as outras pessoas, ela consegue promover a ampliação da visão das pessoas para conseguir inserir esse indivíduo ali dentro daquele contexto. Bruna, vamos pegar uma escala menor, vamos supor assim, vou fazer só um exemplo para você de casa, né? Vamos supor que agora eu decidi que um sobrinho vai morar na minha casa, né? Um sobrinho, alguém que eu gosto e tal. Eu vou chegar aí para os membros da minha família, vou chegar assim, Silvia, você topa? Aqui está tudo certinho e tal. Olha aqui, você viu, está tudo certo. Quem é que está vindo? O que nós vamos fazer aqui? Olha, está tudo certo, ok, a ideia é essa. Para escalonar isso numa empresa, o diretor ele não pode só apenas ser pressionado por uma lei. Eu digo assim, vamos pegar, vamos colocar aquela... Ele chegou ali, ninguém sabe do contexto, existem pessoas em vários níveis de conhecimento do que é o autismo, né? Aí eu digo, existe um protocolo, Bruna, nesse sentido, tipo, olha, para nós entendermos essa grande família, como que funciona o espectro, né, o transtorno aqui do espectro autista, qual é a ideia, olha só, vamos chamar pelo nome, né? O Roberto está chegando com a gente, o Roberto tem o transtorno, ele tem um nível tal, como é que funciona? Vim uma palestra, por quê? Para que esse membro da família, e mesmo sendo um CNPJ, né, para que tenha esse funcionamento humano e o conhecimento vai libertar esses colegas que não vão interpretar algumas questões de forma diferente. O próprio Roberto, que eu coloquei ficticiamente, vai se sentir melhor sabendo que todo mundo já tem esse conhecimento, um momento para apresentar, né, entender, né. Eu sei que a lei, ela força um pouco, porque a cultura normal orgânica não vai, e às vezes a dor ensina a gemer, né, na linha do business, mas aquele empresário consciente, ele teria que, nessa família, criar essa consciência de todos os membros da família, né, Bruna? Sim, eu acho que no primeiro momento, como a gente colocou, né, dessa individualidade de característica, é interessante sentar com o Roberto e perguntar para o Roberto, como que você acredita que seja a forma mais ideal da gente se comunicar, da gente tratar das questões que você vai trabalhar aqui dentro? Porque provavelmente o Roberto ele já vai ter uma percepção sobre a forma que ele precisa ser conduzido, com determinada coisa que ele tem mais dificuldade, então ele vai pedir uma ajuda, né? Então, por muitas vezes a gente está falando para o autista, ele pergunta várias vezes para você sobre isso, sobre aquilo. Então ele vai falar, eu repito, porque eu tenho um pouco de dificuldade de entender, por isso que eu estou repetindo para você. Então, ele também tem uma percepção. Então, cabe para aquele que está fazendo essa contratação, sentar com ele e buscar dele, a perspectiva dele de inserção dentro daquele movimento que vai ser mais assertivo, Cris. Gostei da ideia, porque... Personalizado. Às vezes o Roberto pode dizer assim, deixa rolar que eu já estou acostumado. Porque senão a gente estigmatiza, né? Gostei. Então a gente começa a tratar todo mundo na mesma peneira e isso pode ser aplicado com qualquer funcionário, digamos, né? Então, de conhecer, de entender qual é o funcionamento da pessoa e trazer a partir dela o que seria mais interessante. Ótimo. Muito bom. Até porque você também colocou aqui, né, Bruna, que a diversidade é muito grande, a gente não pode colocar todo mundo numa caixinha. Agora, Cris, a gente vai
chamar para conversa o Nicolas Marques. Nicolas é uma pessoa com TEA, ele está se desenvolvendo, é jovem, está aprendendo bastante coisa, não só na vida pessoal, mas também no âmbito profissional. E a gente quer saber um pouquinho dessa experiência. Ele está ao lado da mãe dele, a Valéria Marques. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Nicolas. Não está me ouvindo? Vê você, Cris. Vamos ver. Agora estou. Ah, que bom. Hoje o microfone aqui está com um probleminha. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Nicolas. Já apresentei vocês para os nossos telespectadores. Vou começar perguntando para você, viu, Nicolas? Quero saber o que você gosta de fazer nas suas horas livres. Eu gosto de fazer exercício, ler, gosto de aprender mais para me aperfeiçoar, eu gosto de fazer coisas desse tipo. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço para essa turma, essa família bonita aqui. Muito legal. Tudo jóia? Tudo bem? Nicolas, Valéria. Muito bom receber vocês aqui. Está falando nesse mês muito especial, então para Novo Tempo é muito importante ter vocês aqui conosco. Eu queria perguntar para o Nicolas. Obrigada a vocês. Obrigado. Perguntar para o Nicolas aqui, hein, Valéria? Deixa eu pegar o foco aqui. Nicolas, me conta. Você tem uma profissão em mente? Você tem uma profissão? Qual o teu sonho? Como é que você vê trabalhando, assim, nessa questão? Se imagina trabalhando onde? Quais são sua profissão e seus sonhos? Eu me vejo trabalhando em uma multinacional, talvez com RH, com uma faculdade essa de administração e complementando os cursos. Eu tenho isso em mente. Ah, que bom, Nicolas. Ó, eu soube aqui, a produção me passou, que você participou de uma programação da RAAFA, que é a Rede de Apoio à Família Autista. É muito legal o trabalho que eles fazem, né? E você ajudou ali no evento, participando da logística, registrou o nome das pessoas, organizou no Excel. Soube que você tem um dom com isso aí. Como que foi para você participar de uma programação tão especial, ajudando com o seu trabalho? Eu gostei bastante porque é muito bom ajudar nesse tipo de evento para ensinar e dar apoio. Eu acho que isso faz muito bem para qualquer um. Isso é verdade. E eu imagino que ainda mais para você que gosta de ler e se desenvolver, né? Ali na hora da prática, né, Nicolas? Você Melhor fez ainda. o seu trabalho e pensou, olha só, deu tudo certo. Valéria, eu queria perguntar para você, que está acompanhando esse desenvolvimento e vendo o Nicolas cada vez mais querendo aprender, se desenvolver agora que ele está nessa fase mais jovem, né, dali a pouco o mercado de trabalho. Como que você, como mãe, acompanha e quais são os planos que você tem para participar junto do Nicolas nessa fase, né, que ele vai começar já já. O Nicolas tem quantos anos? 18. 18 anos já. Olha! Já está na faculdade? Não parece ter 18. Vou entrar, na verdade. Olha, você vai fazer qual curso? RH, ou recursos humanos mesmo. Recursos humanos. E aí vai conseguir o seu sonho, né? Então, o Nicolas já está com 18, já vai para a faculdade, né, Valéria? Como é que está o coração dessa mamãe de ver que já já o filho já vai ganhar novos voos? A gente como mãe, pai, a gente fica com uma certa apreensão natural, né? Porque a gente vem trabalhando com o Nicolas há muitos anos para dar para ele uma certa independência. Então, ele sabe o quanto eu confio nele, a gente sempre conversa sobre isso, né? É um ponto bastante importante a gente acreditar que eles são capazes de se desenvolver, de crescer, de amadurecer, dentro das limitações que ele tiver. E isso não é um problema, né? Então, ele vai se encaixar na vaga onde for ideal para ele, e como a gente tem uma confiança muito grande em Deus também, a gente sempre acredita que o Senhor vai abrir portas onde for para ele entrar. Então, a gente está preparando ele, incentivando os estudos do Excel, incentivando mais a leitura, a escrita, para que ele possa estar preparado para participar de uma entrevista, para que ele possa estar preparado para ouvir o chefe dele quando não agradar determinado trabalho. Então, aí tem uma certa resistência a respeito da crítica, então, para não entrar em crise. Então, todos esses trabalhos a gente está fazendo, né? Buscando com as
peculiaridades do comportamento dele, criar situações onde ele possa treinar essa participação no mercado de trabalho. Então, acho que é o principal papel nosso como pais, é dar suporte para que ele se sinta seguro para abrir portas e conseguir o acesso ao mercado de trabalho. Mas a maior preocupação dele, ele sempre comenta assim, como é que as pessoas vão me aceitar? Qual que é, assim, como é que vai ser quando eu chegar lá? Né? Será que as pessoas vão me respeitar como eu sou? Porque hoje as dificuldades são grandes no colégio. Então, assim, para ele é legal que ele tenha esse trabalho prévio aí dentro da empresa que for recebê-lo, a empresa também esteja preparada para se adaptar. São pequenas adaptações, né, mas são necessárias. Né? Então, a forma como se dá uma ordem, a forma como você pede um serviço. Então, por exemplo, não adianta falar para ele, faz uma planilha de Excel aí, faz uma planilha de Excel aí. Ele quer saber por quê, como, né? Eu te então, entendo, assim, Nicolas. vai colocar nela, né? Por que vai fazer aquilo? Então, tem uma série de detalhes ali que ele vai precisar ter um canal aberto de comunicação com o chefe dele, com os pares dele, dentro de uma corporação. E, Suza, eu fico vendo agora a Valéria falar, eu fico imaginando o orgulho que ela está dele dar essa entrevista aqui, de estar ciente. Enquanto ela está falando, né? Ele está dando esse sorriso, né? Sentindo essa parceira do lado, né? Nós pais também temos desafios em todos os contextos. Então, eu vejo a preocupação da Valéria, é a minha preocupação, é a preocupação aqui da Suza, enfim. Mas olha, Valéria, um abraço. Nicolas também, brigadão pela entrevista, mandou muito bem aí, né? Depois a gente pode fazer outros programas para vocês virem aqui, depois a gente já fazer uma série Nicolas no mercado de trabalho. Nossa, Nicolas, você topa, Nicolas, vir aqui com a gente? Sim, eu topo. Olha! Oi, fechou, já temos séries aí. Já? Quando ele começar no mercado de trabalho, a gente pode fazer uma série com o Nicolas. Vamos fazer sim, Nicolas. Vamos esperar você concluir esse curso. Acho que o Nicolas gostou da gente. Ele Gostou. topou o desafio de vir aqui. Gente, muito obrigada por essa entrevista. A gente amou falar com vocês. Nicolas, maravilhoso. E assim, Nicolas, eu entendo essa questão de questionar. Jovem questiona mesmo e o chefe tem que dar as respostas, né? Obrigada, viu, pela entrevista de vocês. Um abraço, Nicolas, Valéria. Tchau, tchau. Tchau. Eu queria fazer uma perguntinha para a Bruna, porque a gente vê uma mãe muito consciente. Muito, uma né? mãe mergulhada no mercado de trabalho. E como toda mãe, eu já penso também, né, nas hard skills, soft skills. Quais cursos o meu filho vai ter que fazer, né? E o Davi tem algumas questões, todo mundo, um filho é mais de humanas, outro mais de exatas, aí depende do que ele quer, você vai ter que ajustar. Mas ter consciência do Nicolas e dar autonomia, né? Porque o adolescente ali você pega, depois vai dirigindo para ele, chega um momento que você vai ter que ser copiloto, né? Mas estar ciente das fases, do mercado de trabalho. Uma mãe consciente, ela é uma ponte para a autonomia desse filho. Pergunto para você, o trabalho dos pais ou da rede de apoio, nesse sentido, que a questão primária ali, Bruna, a importância de uma mãe consciente aqui, como a Valéria. É fundamental dentro desse processo de desenvolvimento, né, da criança. E sempre quando eles entram para o processo terapêutico, a gente dá essa consciência para elas, porque o tempo que a gente fica com as crianças em consultório é muito pouco, né, em relação ao que a família vive dentro do dia a dia. Então, uma família consciente, uma família com essa percepção sobre o funcionamento, com essa percepção que ela trouxe para a gente, né? Precisa explicar para ele, né? Conduzi-lo dessa forma mais assertiva. Então, essa percepção é muito fundamental, ajuda muito e direciona também a criança para essa abertura dentro desse processo de desenvolvimento. E é como ela colocou, né? A Valéria falou aí que ela já vem trabalhando com o Nicolas essas questões. Não necessariamente a parte técnica, né? Mas tudo que envolve essa interação social e a forma de lidar no trabalho, questão de comportamento e tudo. E eu vejo, né, na minha percepção aqui, conversando, que o Nicolas está muito, assim, bem preparado para enfrentar. Eu sei que ele falou ali de um medo que ele tem, né, de como as pessoas vão recebê-lo ou não, mas você veja um jovem muito bem preparado, assim, que tem uma consciência do que vem por aí. Acho que salientou o que ela disse também, ele assim, ó, em vista do que ele passou no ensino médio.
Então, parece ter sido desafiador. Não é tipo assim, não é uma questão romantizada de que não teve dificuldades. Demonstrar essas dificuldades também desenvolve a resiliência, que se faz necessária também desenvolver, né? O mundo não vai mudar para que não haja esse impacto no indivíduo. Então, ele precisa se preparar também de uma forma resiliente para essas coisas que vão acontecer dentro do dia a dia. Não é o fato dele ser autista que vai fazer com que as pessoas mudem também as dificuldades que elas têm de relacionamento, as dificuldades que elas têm nas relações interpessoais, as dificuldades como humano mesmo, né? Que é difícil. Sim. Ai, ai. Ó, a gente vai para o intervalo agora. Na volta tem uma dinâmica muito legal aqui de uma bolsa de trabalho, onde a gente vai tirar vários tópicos, destacando algumas aptidões muito interessantes para as pessoas que têm TEA. Então, não perde não. Lembrando que ainda hoje a gente vai conversar com uma advogada para entender um pouco mais sobre essa parte de legislação, os direitos que envolvem aí os autistas. O Entre Família vai para o intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa tarde maravilhosa de aprendizado. E a dinâmica que a Suza preparou e tal, Cris, eu quero agora, eu gosto dessas dinâmicas porque eu aprendo muito mais. Calma, dá uma respirada aí, porque eu tenho algo para te oferecer. Está aqui na minha mão, olha só. É a revista Sentimentos, é um guia muito especial. Foi escrito pela doutora Rosana Alves, né? Ela que tem um trabalho excepcional no mundo inteiro, né? Hoje ela mora lá nos Estados Unidos, mas sempre vem aqui no Brasil. Acho que essa semana esteve aí, né? E ela teve um tempo que ela passou uma semana conosco aqui fazendo a Semana Sentimentos. E aí ficou a revista como um presente, né? Mas, Cris, presente? Que presente? Olha, essa revista aqui foi diagramada, escrita por ela, vai para sua casa pelo correio. Então tem um custo, mas já foi pago. Fica tranquilo, o projeto Anjos da Esperança já pagou, tá? Então você não vai pagar um centavo presente aqui da Novo Tempo, mas tem um custo sim, né? Um valor para produzir isso aqui. E é claro que vale a pena esse valor investido. Olha só os temas que tem nessa revista. Posso abrir essa revista? Me dê liberdade um pouquinho? Olha só, vários temas. É lindona. Eu vou ler aqui a sua revista para você. Vou colocar, acho que aqui um pouquinho mais para cá. Ó. Criados de uma forma maravilhosa. Gente, uma pesquisadora, né? Pós-graduada na área, né? Ela falando sobre Deus. Olha só que legal. Deus e psicologia na mesma frase. Traumas de saúde mental, ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, né? O mais conhecido aí como TOC, a sigla, o transtorno de estresse pós-traumático, violência e saúde mental, entender um pouquinho da sua história. A gente é tão distante um pouquinho da leitura. Gente, mas um material feito por uma doutora assim, ó, especialista na área, vive isso e projetou para você. Cris, eu gostaria muito de entender um pouquinho mais sobre depressão, sobre ansiedade, sobre essa questão dos traumas da minha infância. Ligue agora e peça gratuitamente. 0 Operadora 12 21 27 31 21. O telefone está aqui, ó. 0 Operadora 12 21 27 3121. Liga, fala, olha, o Entre Família estava me oferecendo uma revista Sentimentos. É de graça mesmo? É. O que você vai fazer? Passar o seu nome completo, seu CPF, seu endereço com CEP, para não errar e ir pelo correio. Pronto, a gente guarda os seus dados aqui, fica tranquilo, tá? A gente tem a lei de proteção de dados, então você respira fundo, você está em casa. Liga agora, faça um desafio para você. Você não vai pagar um centavo. Uma outra oportunidade é o WhatsApp, que é o 12 98244 4449, está aqui embaixo também, tá? Manda, eu quero a revista Sentimentos, depois você vai receber um link, você mesmo vai fazer o cadastro online, tá? Aí você escolhe se é por telefone fixo ou pelo WhatsApp. Enquanto você pede a sua revista aqui, né, Sentimentos da Ciência do Existir, vai dar agora, tem uma delícia de dinâmica para você, cada vez mais abrindo sua mente. Suza, o que vem daí? Olha só, nós estamos aqui já prontinhas, estou aqui com a Bruna, nossa especialista dessa tarde. Para você que ligou a sua TV agora, a gente está falando no programa Entre Família de hoje sobre autistas no mercado de trabalho. Eu achei muito interessante, parabéns a Tati e Yasmin que prepararam essa dinâmica, porque agora a gente vai destacar algumas aptidões comuns entre pessoas com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Porque às vezes a gente fala muito das dificuldades, né, como são ali, das limitações, mas agora a gente quer colocar esse ingrediente muito especial, que é mostrar essas aptidões, né, mostrar como eles podem contribuir no mercado de trabalho, nas empresas, o que eles podem agregar ali para a equipe, para o desenvolvimento, para as metas a serem alcançadas do mercado de trabalho. E eu só queria destacar, antes da gente começar a abrir aqui a nossa malinha, né, com essas aptidões,
existem várias características, né? Autistas têm a sua diversidade, mas aqui a gente selecionou 4, assim, mais comuns, mas é uma gama infinita aí de outras aptidões. Vamos lá então, Bruna, eu tenho essa primeira aqui, vou tirar da minha malinha, olha só. Facilidade com questões lógicas e matemáticas. Pensa, né? Você ter na equipe uma pessoa com essa aptidão aqui, tá um pouco torta, eu vou tentar endireitar. Isso aqui só para, né? Foi o máximo que eu consegui, Yasmin, me perdoe. De ter alguém na equipe com essa facilidade, né? A depender da função que a pessoa precisa desenvolver ali. Sim, então como dentro da matemática, informática, a gente tem processos, procedimentos que muitas vezes são padrão, para o autista é muito mais fácil desenrolar e desenvolver porque aquilo faz sentido para ele. Então, em muitos autistas, essa aptidão pela matemática e outras matérias aí que tenham essa lógica muito clara, acaba surgindo e fazendo com que eles tenham habilidades aí bem voltadas para o assunto dentro da empresa. Olha só. Vimos aqui a primeira aptidão, vamos a mais uma. Eu tenho aqui em minhas mãos percepção visual e auditiva aprimorada. Muitas vezes, né, Bruna, a gente coloca isso aqui como um ponto de um cuidado, uma situação como se fosse assim, sensível, talvez até problemática, mas agora a gente está trazendo isso como um ponto forte para um profissional no mercado de trabalho. Sim, todas as características elas têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Então é muito importante as empresas entenderem aí que dentro do espectro autista, por muitas vezes o indivíduo ele pode ter também essa percepção visual e auditiva aprimorada, o que auxilia dentro de atividades que ele precisa ter mais atenção concentrada, em atividades que exige aí uma perfeição dentro do processo de execução. Então, que aí juntando com a lógica, que também é característica aí, e muitos aí vão ter as duas coisas juntas, então ele acaba sendo um profissional que pode atender as atividades dentro do dia a dia com uma facilidade maior, com um nível de perfeição maior, o que traz uma devolutiva aí para a empresa muito agregadora, né? De processos, de evolução, de desenvolvimento. Eles são mais detalhistas e focados assim? Sim, por muitas vezes sim. Então, até uma característica que o Nicolas tinha colocado, né? Então, eles vão perguntar, por exemplo, sobre como que faz o processo, que para eles precisa ficar claro o entendimento, a condução daquele processo do que precisa ser feito. E aí, ele vai se atentar aos detalhes, ele vai querer fazer aquilo da melhor forma possível. Então, quando existe essa característica no autista, com certeza ele vai tentar produzir ali da melhor forma possível, porque ele é muito perfeccionista ali, ele vai ficar em cima daquilo o tempo todo e a atenção concentrada ajuda também nessa habilidade do perfeccionismo. E é interessante a gente falar sobre isso, porque sempre que a gente traz essas pautas aqui para Entre Família falando sobre o mercado de trabalho, né, a gente coloca isso, né, como as pessoas elas são muito particulares, né, com os seus pontos altos, os seus pontos a melhorar, e o bom gestor ele olha esse todo, essas várias pessoas que compõem a equipe, e o bom gestor vai saber trabalhar com as aptidões ali de cada um, né, usar o potencial forte para tal pessoa em tal função. Então, a gente está colocando aqui de uma maneira que o autista faça parte como um todo ali de maneira integrativa e não necessariamente aquele ponto da curva que a gente tem que incluir só por uma questão legal, como o Cris colocou. Sim. Muito bom, Bruna. Vamos aqui, então, a mais uma aptidão. Eu tenho em minhas mãos, vou tirar aqui da minha maletinha. Maior disposição, vou ler primeiro antes de você ir de casa. Ó. Maior disposição às atividades repetitivas e metódicas. Isso é muito bom. A Tati está até falando aqui no meu ouvido, aquelas que muita gente não gosta de fazer, inclusive eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que se eu tiver que todo dia fazer a mesma coisa, repetidas vezes, nossa, chega uma hora que eu não dou conta não.
Então, muito provavelmente eu começo a fugir da minha obrigação. como você bem colocou, né? Na empresa tem diferentes funções e tem essas funções que exigem essa concentração, né? Atividades matemáticas, planilhas, tudo são coisas que o indivíduo precisa ter bastante atenção para fazer, para que ele execute da melhor forma e com um nível menor de erros. Então, dentro da psicologia mesmo, a gente tem algumas métricas para levantar no indivíduo as características que ele tem que se enquadrem dentro daquela função e cargo que ele vai executar dentro da empresa. Sim. Então, quando ele tem essa disposição maior para essas atividades, ele pode ser colocado em funções administrativas, em funções onde exija aí essa atenção concentrada para que, né, os números, o Nicolas falou do RH, então se ele for para o departamento pessoal especificamente, ele vai agregar bastante, né? Se ele tiver essa característica da atenção concentrada, lá eles fecham, né, folha de pagamento. E todo mês a né? mesma coisa. Então, e precisa dessa atenção. Então, tem pessoas que têm uma característica de pensamento mais rápido ou se distraem com coisas com muita facilidade, então ela tem uma dificuldade maior de se concentrar para fazer a mesma atividade. Então, o contrário, isso pode acontecer com essa característica do autista. Ai, que legal. E tem função, né, empresa que como você colocou um RH, por exemplo, e citando o Nicolas, que deu entrevista aqui pra gente, inevitavelmente você precisa disso, né? Você precisa dessa mão de obra, assim, que faça esse serviço por várias vezes ao mês e todos os meses, a cada semana, aquela função. Muito legal a gente falar, e mais uma vez eu reforço aqui essa questão da dinâmica, para a gente ter esse olhar, eu acho que é essa a proposta do programa, né? A Bruna, que sempre trabalha com essa pauta, de gerar essa reflexão, da gente ter um olhar muito mais otimista para a situação do que problematizar o tempo todo, entendeu? Então isso é muito importante, muda completamente a nossa visão. Vamos aqui à última, vou tirar o último card da minha maletinha, habilidade em pensar fora da caixa. Que interessante essa aqui, Bruna. Então, Me fala mais. O autista ele vai vir com um olhar diferente daqueles outros ali dentro da empresa. Então, ele vai trazer para a empresa uma oportunidade de enxergar aquilo em um âmbito diferente. Então, de repente, aquilo que ninguém nunca pensou, de repente, aquilo que ninguém nunca viu, que seria algo que agregasse, uma pergunta, né, um levantamento. Então, essa questão dele ter uma visão diferente em relação àquilo que precisa ser feito pode trazer uma ideia diferente e um ponto de vista diferente para as pessoas que estão naquela empresa. Isso porque, como eles não seguem padrões tradicionais, é nesse sentido? Sim, sim. Então, a forma dele de pensar sobre as coisas é uma forma diferenciada. Então, ele vai ver as coisas de uma forma mais ampla, mas a partir do ponto de vista dele, que vai ser diferenciado daquelas outras pessoas que muitas vezes seguem padrões, que muitas vezes pensam da mesma forma porque convivem juntas e estão acostumadas e alienadas àquele processo da mesma forma. Então, ele vai vir, vai ter um ponto de vista diferenciado sobre aquilo e se a empresa aproveitar, né, essa diferenciação, vai agregar bastante. Isso é tão interessante porque a gente que faz comunicação sempre tem uma reunião de criação, né? A gente chama de brainstorming, assim se chamam os publicitários, né? E que às vezes a gente começa a dar as ideias, sabe, Bruna? E tem coisa assim, às vezes aleatória, mas que no fim você soma tudo e é muito bom ter essas perspectivas diferentes. E mais interessante ainda ter na equipe alguém que pensa fora desses padrões, porque pode trazer essa contribuição que você colocou. Sim. Vamos reforçar aqui antes de a gente chamar o intervalo, então, como um profissional autista pode contribuir aí para a sua empresa, como que ele pode contribuir para a equipe, no trabalho e ser um bom profissional, agregando muito valor, tá? Então, primeiro aqui a gente destacou a aptidão de facilidade com questões lógicas e matemáticas. Num segundo momento, colocamos e ressaltamos a percepção visual e auditiva aprimorada. Então, a depender da função, né, isso aqui vai fazer total diferença. Temos ali na frente maior disposição às atividades repetitivas e metódicas. E por último, a produção destacou aqui a habilidade em pensar fora da caixa. E se a gente considerar essas 4 aqui, a gente já tem um profissional de ponta trabalhando na nossa equipe que facilmente passaria numa entrevista de emprego. E aí, gostou dessa dinâmica? Gostou de pensar um pouquinho diferente? De ver as qualidades, né, e benefícios que um trabalhador autista pode contribuir para o mercado de trabalho?
Muito legal, né? Ainda hoje no Entre Família a gente vai conversar com uma advogada para entender quais são os direitos dos autistas quando se fala de mercado de trabalho. É daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta nesse programa que está um aprendizado, essa dinâmica foi fantástica e, como prometido, a gente vai entender um pouquinho dos direitos da pessoa com autismo. E olha só, eu queria um tempinho de você de casa para ler o currículo da nossa doutora de hoje, a nossa advogada, que tirou um cantinho da sua tarde para nos presentear com conhecimento, né? A doutora Camila Varela é advogada há mais de 25 anos, especializada em desenvolvimento e implementação de mecanismos jurídicos de defesa das pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência. Também se formou pela PUC São Paulo em 97, concluiu seu mestrado em 2003 pela USP. Em 2022, além de ter sido presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Autistas da OAB São Paulo, da subseção ali de Santo Amaro, a Camila também é secretária da Comissão de Direitos de Pessoas com Deficiência da OAB de São Paulo, membro efetivo da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência do Conselho Federal da OAB e participou da elaboração da Cartilha dos Direitos das Pessoas com TEA, né? Legal, né? Olha quem está aqui do ladinho. Falei dela aqui um pouquinho, está aqui do meu lado. Doutora Camila, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Que honra ter você aqui conosco nessa tarde de aprendizado. Muito obrigada, é uma satisfação. Te agradeço muito o convite de vocês. Espero que a gente possa esclarecer um pouco os direitos que às vezes não são muito conhecidos e por isso não são muito exigidos. Muito bem, doutora. Eu digo sempre que o conhecimento é uma luz, né? Abre caminhos. Uma sociedade, ela se soubesse um pouquinho mais das questões, se trataria muito melhor, né? E aí o conhecimento liberta. É o que a gente está fazendo nessa tarde. Doutora, a primeira pergunta é: quais são esses direitos das pessoas com autismo? Bom, a gente tem que entender que a pessoa com autismo, ela, além da Lei Brasileira de Inclusão, que protege todas as pessoas com deficiência, existe uma lei especial para a pessoa com transtorno do espectro autista, que é a Lei 12.764, de 2012, e é uma lei que a gente apelidou, né, no nosso trato do dia a dia, com o nome de uma mãe que lutou muito pelo direito das pessoas com autismo, que é a Berenice Piana. Muito bem. Doutora, falando um pouquinho dessa lei, ela abriu portas para o mercado de trabalho. Fala um pouquinho do poder hoje de uma lei para que a gente mude uma cultura. São pequenos processos, né? E a lei tem essa questão de abrir esses pequenos processos para formar cultura, para abrir pensamento. E o que essa lei ela abriu para o autismo, né, para o autista, para o mercado de trabalho? Bom, a gente sabe que existe há muitos anos já a cota de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. As empresas tendo preenchendo essa cota, tem uma série de benefícios e incentivos fiscais. O autismo, até o advento dessa lei, muitas vezes se discutia se era de fato uma deficiência ou não. E o artigo 1º dessa lei, parágrafo 2º especificamente, ele equipara o autista a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, com isso, o mercado de trabalho para o autista começou a ser utilizado também naquela cota que já existia para todas as pessoas com deficiência. Muito bem. Doutora, só para a gente fazer uma soma aqui, então, antes dessa lei, o que o autista tinha direito? Antes da lei Berenice aí, como que era o cenário jurídico dos direitos dessa pessoa? Era um cenário bastante confuso, na verdade, porque o autismo ele pode ser definido de duas formas, como uma questão clínica, que aí você tem um CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e um número para isso, que no caso CID-10 é o F84, e você tinha, na verdade, a avaliação biopsicossocial, que vai ver as barreiras que essa pessoa com autismo sofre no dia a dia para poder ter acesso a tudo que as pessoas que não têm nenhuma deficiência, que não têm o autismo, teriam direito. E o problema é que antes dessa lei existia quem sustentasse que o autismo não era uma deficiência. Tá? E isso era muito ruim, porque as pessoas iam buscar e equiparar os direitos da pessoa com deficiência, por exemplo, uma fila de ônibus, para uma fila de supermercado, e diziam, não, mas o autista não é deficiente, ele não está numa cadeira de rodas, ele não usa bengala, ele não usa linguagem de Libras, e isso era muito complicado. Então, essa lei foi fundamental, porque no momento em que ela equipara a pessoa com autismo a todas as pessoas com deficiência para fins legais, todos os direitos que se aplicavam às pessoas com deficiência passam a se aplicar para o autista, que não era bem assim que funcionava. Muito bem, um esclarecimento, né? A partir daí, então, teve um entendimento jurídico. A partir daí, doutora, só para o pessoal de casa entender, fazer um beabá, as famílias de pessoas com TEA, elas têm direitos específicos? Se tem, quais são?
Bom, a criança, primeiro de tudo, ela tem direito ao diagnóstico precoce. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem relatos de pessoas que já estão com filho com 7, 8 anos e que ainda não têm o diagnóstico. É um absurdo total, porque o diagnóstico precoce está previsto na Lei Berenice Piana. Então, começa daí. Além disso, a gente também tem um direito muito importante agora em época de escolarização, né? Agora já estamos mais ou menos em abril, mas enfim, tem muita criança que está voltando para a escola agora, ou então a escola terminou de fazer o reconhecimento das necessidades dessa criança e um profissional de apoio para essa criança, ela tem direito sem custo nenhum, não pode ser cobrado, por exemplo, na escola particular, nenhum valor por esse profissional, e as escolas públicas também têm que fornecer, não um profissional para higiene, estamos falando de um profissional especializado em pedagogia para poder dar esse apoio, esse suporte para a criança poder ter um bom desenvolvimento pedagógico. Isso já é um dos direitos fundamentais. E nesse caso, então, doutora, de entendimento, toda escola, se tiver, é obrigatório ter um profissional. Sem dúvida, exatamente. É isso que diz a Lei Berenice Piana. Muito bem. Doutora, e pensando assim em crescimento, pensando ainda no desenvolvimento, a melhoria desses direitos, o que a gente não encontra ainda nessa lei? Para que caminho a gente poderia traçar assim, de um futuro, ainda de uma visão ainda maior, né, e melhor para atender a pessoa com autismo? O que a lei ainda não contempla? Na verdade, a lei contempla bastante coisa, a lei é bastante completa. A dificuldade é a gente transpor da lei para a prática. Porque existe ainda uma grande dificuldade das pessoas entenderem que o autista precisa de apoio, que mesmo um autista de suporte nível 1, suponhamos que é uma pessoa que tem um autismo antigamente considerado leve, essa pessoa ela tem dificuldades, ela tem barreiras sociais que ela não consegue transpor, muitas vezes, num trabalho, por exemplo, como você estava me perguntando antes. Muitas vezes a pessoa tem uma capacidade intelectual totalmente preservada, mas na interação social ela tem muitos bloqueios, e aí isso dificulta interação com equipe, cumprimento de metas que às vezes as empresas impõem. Então, isso tudo é realmente uma questão não de má vontade da pessoa com autismo ou falta de interesse, mas é realmente uma barreira. Ela tem uma condição que a impede de ter essa interação que a gente pressupõe no dia a dia, no trabalho, é necessária. Então, essa é uma questão que a gente ainda precisa conscientizar, principalmente no mercado de trabalho e as escolas, de que a pessoa com autismo ela precisa de um apoio especializado e não pode ser um mero cuidador, uma pessoa que vai estar ali ajudando a arrumar os cadernos, ou no caso do trabalho, uma pessoa que vai facilitar o ingresso dessa pessoa dentro da portaria, passar o crachá na catraca. Não é isso. É uma pessoa realmente especializada, que tenha conhecimento de como funciona a mente de um autista, quais são os bloqueios, e para poder fazer um suporte adequado. Doutora, eu fico pensando também agora desse esclarecimento jurídico, a psicologia também, quanta coisa passou batido, né? Porque o espectro é tão grande. Aí eu fico imaginando agora uma pessoa que já descobriu na fase adulta, a gente está falando de crianças, né? O acesso à escola e tal, e esse adulto já passou por tudo isso com dificuldades, né? Ele pode ter tido uma crença limitante em outras coisas, em questão de pensar, ser rotulado e tal, mas vamos criar um contexto aqui de uma análise de alguém que não existe, né? Vamos colocar um caso aqui. Ó. Descobriu com 45 anos, já está no mercado de trabalho, teve que trabalhar a resiliência, ali, a antifragilidade por outros caminhos, mas aí encontrou na vida informação e aí recebeu, né, o diagnóstico do transtorno, do TEA. Ele já está no mercado de trabalho e ele já teve alguns contextos. A lei também beneficia ele pode ter algumas vantagens nesse sentido, porque ele foi descobrir agora, né? Ele tinha colocado outro viés, né, para algumas coisas que ele teve que batalhar. Como é que funciona a lei nesse sentido? Como o espectro é grande, e uma pessoa que foi descobrir, por exemplo, no mercado de trabalho, que é o assunto de hoje, aos 45 anos de idade. Vamos lá, tem algumas questões. Primeiro, assim, já fico muito contente de imaginar um cenário desse como você desenhou, porque a verdade é que o mercado de trabalho geralmente repele esse tipo de pessoa, esse tipo de diagnóstico. Então, eu tenho, inclusive, muitos casos aqui de pessoas que migraram de um emprego para outro, a cada 6 meses ela acabava saindo. Nossa. Então, deu, inclusive, para a pessoa uma sensação de extrema incompetência e inadequação. Então, assim, é difícil a gente encontrar pessoas que tenham um nível de suporte, que estejam empregadas e que tenham tido sucesso em se manter no emprego por muito tempo.
Mas, de qualquer forma, ainda que descubra com 45, nessa hipótese que a gente imaginou, né? A pessoa superou as dificuldades e conseguiu. Existe uma aposentadoria especial para a pessoa com deficiência. Então, ela, teoricamente, poderia buscar, porque aí são menos anos de trabalho, até porque, se a gente imaginou essa hipótese em que a pessoa conseguiu superar todos esses desafios, imagina o desgaste psicológico e emocional que essa pessoa teve que passar, certamente muito superior à de qualquer trabalhador regular. Eu acho que até a atitude da doutora mostra como ela está com as mãos, né, trabalhando, eu digo com as mãos nesse conceito, mostra que o buraco é muito mais embaixo, se a gente fosse colocar aqui, né? Existem outros contextos, se você chegar ainda nesse contexto, diante da dificuldade, até, digamos assim, não que exista um final feliz, mas ele passou por muitas coisas que os outros, a maioria, eu acho que a atitude da doutora não consegue, e essa questão dessa mente que se cansa por não ter, primeiro, o diagnóstico, por a falta de acesso também de um médico que possa dar, o quanto que essa pessoa pode, não tendo um contexto aí de saúde para poder ser ajudada, o quanto que ela anda em círculos diante de algo que ela desconhece. Mas como é bom ter um programa como esse, né? Olha, a questão jurídica caminhando nesse sentido, mas eu digo para você de casa, se você não tiver essa consciência coletiva, meu querido, a gente perde como sociedade aqui, né? Mas ainda bem que a gente tem mulheres guerreiras aí como a doutora Camila, que está aqui hoje representando aí, levando essa bandeira, que tem que ser nossa, não pode ser só da doutora Camila, a gente tem que ajudar a doutora nesse sentido, mas ainda bem que temos pessoas com esse olhar para com o todo nessa grande família que é o nosso planeta. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue lhe abençoando, aí, lhe dando muita força, muita saúde, para a gente poder caminhar aí a longos passos diante dos direitos de todas as pessoas. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, acho que foi uma grande satisfação poder trazer um pouquinho de luz e acho que a gente tendo comemorado o Dia da Conscientização do Autismo esse domingo, esse programa é muito oportuno porque realmente muitas pessoas agora estão tendo um diagnóstico e elas precisam saber que elas têm direito sim e mais do que isso tem, enfim, nosso olhar e nosso apoio a essa causa. Muito bem. Obrigado, doutora. Grande abraço, viu? Abraço. Tchau, tchau. Olha, fiquei querendo ter a doutora aqui um pouquinho no nosso programa. Seria assim, a gente pode poder, como a gente fala desse programa quase que anual, mas Cris, por quê? Porque todo ano a gente tem que falar, uma vez por ano até é pouco a gente falar aqui. A gente falou mais vezes, mas acredito que a doutora em um outro momento, né, podia trazer para a gente uma visão jurídica, porque eu acho que ela tem muito a contribuir. Quando ela um diálogo, acho que ia ser muito pertinente. Ia ser muito legal, porque como eu criei uma situação hipotética para tentar trazer lucidez na questão leiga, ela disse assim, Cris, com um sorriso de educação, né? O buraco é muito mais embaixo. As dificuldades são muitas outras, assim, principalmente na primeira escala. Para um cara se manter no trabalho com 45 anos, é que ele foi muito resiliente diante da dificuldade da pessoa, né? Teve esse ambiente que favoreceu esse desenvolvimento, né? Porque para algumas áreas existe, por exemplo, aquelas questões que a gente levantou de características, se muitas vezes se adequa e aquele ambiente da empresa está favorável ali para aquela construção profissional do indivíduo, ele vai embora. Ele vai. Porque a gente percebe dentro da clínica o quanto de pais que descobrem que são autistas depois de estar acompanhando o tratamento do filho. Então, por muitas vezes tem a questão genética dentro da família e quando começa a ser investigada, se descobre na vida adulta. Pela amplitude do espectro, né? De tantas variáveis dentro desse conceito. Muito importante, a pessoa se dá por conta quando está buscando algo para o filho. Interessante, né? Você lembra? A gente conversou com uma mãe assim. É verdade, verdade. A entrevista foi com ela. Ela descobriu na fase adulta, na segunda filha, ela foi atrás de diagnóstico para a filha. Ela já tinha 2, então. E aí, durante essa saga, acompanhando ali o procedimento com a filha, ela foi se enxergando. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. E aí, ela recebeu também, depois de um tempo, esse diagnóstico. E pasme, né? A história é tão curiosa que ela falou, muito provavelmente o meu marido também mas ele não quis correr atrás do diagnóstico. Então, foi até interessante ouvir essa história dela descobrir através da filha, o que você está comentando aqui, né, Bruna? Tem uma pergunta chegando aqui de um telespectador ou de uma telespectadora que eu acho que tem bem a ver com o que a gente está comentando. E daí a Tati, que está dirigindo a gente hoje, vai colocar aqui, Deise, boa tarde para você também. Deise, obrigada pela sua interação. Eu sempre me senti diferente das outras pessoas. Como entender as coisas, dificuldade para aprender.
Há pouco tempo vi a respeito do autismo em adultos e me identifiquei com alguns pontos. Não tenho nenhum diagnóstico. Como ter certeza? E é exatamente, né, o que a Deise falou, é que a gente está comentando aqui. Bruna, como faz para ter essa certeza? Ter uma avaliação multidisciplinar é fundamental. Uhum. E a gente sempre pede para que haja uma aplicação de uma avaliação neuropsicológica, que são testes cientificamente comprovados que levanta toda a parte cognitiva, neurológica e comportamental do indivíduo. Então, a partir disso, é identificado exatamente do que se trata, quais são aquelas questões, os comportamentos que ela apresenta e é direcionado para o tratamento que é mais adequado para aquela pessoa. Muito bem, gente. Está aí, olha, vamos buscar conhecimento. Eu ia correr atrás aí dessa equipe multidisciplinar, ou seja, vários profissionais para montar esse diagnóstico. E bora lá, né? Poder correr atrás e ver como que você vai se adaptar, ver as melhorias para você ter, né, qualidade de vida em todos os conceitos, porque está aí, né? O espectro é grande, dá para avaliar. É tem bom, cases, né, Cris, para a gente poder entender um pouco mais sobre a gente mesmo, né? Verdade, tirar algumas cargas também dos ombros, né? Muito bom. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pequena pausa, eu sei que você tem perguntas aqui. A nossa doutora está aqui para te ajudar nessa tarde de aprendizado. Nosso WhatsApp é o 12983150249. Esse aqui, tá? Tira uma foto, já coloca no teu WhatsApp, já devia estar aí. A gente vai fazer uma pausa, um pequeno intervalo e volta já já. Entre Família está de volta. Que bom ter você aqui juntinho da gente. Essa semana está sendo muito, muito especial, até porque, não só porque tem feriado, tá, gente? Já sei que você já pensou em no feriadinho da Páscoa, na sexta-feira, mas por conta dessa ocasião, né, da Páscoa, a gente está tendo uma semana muito especial aqui, que a gente chama de Semana Santa, né? Durante toda essa semana, nós estamos tendo uma programação a partir das 10 horas da noite, uma série de sermões apresentadas pelo pastor Robson Aleixo. O tema é Jesus Venceu, e aí dentro de cada noite ele apresenta várias temáticas que Jesus venceu alguma coisa, a tristeza, o medo, enfim. E eu e o Cris estamos lá com a nossa humilde contribuição, abrindo a semana, né, Cris, a cada noite. Olha, tem sido uma bênção, um aprendizado, tanto no que você está vendo pela TV, pela rádio, né, está sendo transmitido também pela web, mas nos corredores, né, o pastor Robson é uma bênção, assuntos teológicos assim, se você tem sede da Bíblia, né, é um pecador como a gente, mas é muito bom. E é o Jesus Venceu é o tema. E a cada dia ele pega Jesus venceu o medo, Jesus venceu a tristeza, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mal, né? O último assunto de domingo fantástico para fechar com chave de ouro. E se caso você perdeu alguma noite dessas, né? Agora perdi, agora, Cris, onde é que eu acesso? No NT Play, que é o ntplay.com, está guardadinho lá. Então, olha, pode começar hoje à noite inédito. A gente tem algumas reprises que acontecem, se não me engano, às 5 da manhã aqui na TV, para quem acorda cedinho. E também tem depois do meio-dia aqui, né, pertinho da 1, a gente também um pouquinho antes do Entre Família. pouco antes do Entre Família. Um pouco antes do Entre Família tem a reprise da noite, né? Então, mas o inédito é sempre às 22 horas. E está sendo muito gostoso porque criaram um mini Entre Família ali, né, Suzy, uma salinha, né, para a gente conversar, né? Foi, então muito legal. E se você está vendo, particularmente eu, né, não sei, o Cris pode falar por ele, um pouco assim capenguinha de sono, é que a gente está nessa jornada extra aí, mas tem sido muito bom. Porque a gente tem feito esses bate-papos com o pastor, e aí a gente faz as nossas perguntas, a gente joga aquelas indagações para ele, né? Tenta fazer umas perguntas mais intrigantes assim, e aí tem aquela troca toda, né? E depois tem a Melissa Barcelos cantando lindamente, tem uma playlist musical maravilhosa que ela separou para essa semana. Muito especial, viu? Não perde não. Às 10 horas da noite. Se você de repente dorme cedo, está me ouvindo aí agora, não tem problema, você assiste também depois lá no ntplay.com, como o Cris colocou. O importante é que você participe. Mas faz uma forcinha. Minha mãe, por exemplo, dorme super cedo, que ela acorda às 5 da manhã, 8 horas está dormindo. Mas ela está lá, ela fala que cochila, né? Dorme, acorda, mas põe o celular para despertar, para 10 horas ela assistir a semana, diz que está sendo uma benção. Então, aproveite você também, que a gente, aqui trabalhando, a gente também aproveita, né, Cris? Benção, coisa boa, né? E o pastor, inclusive, teve essa semana, foi ontem que ele esteve aqui com a gente, né? É verdade, a gente está no intensivo, tô perdida nos dias, a gente está assim, rodado. Teve feriado, vai ter feriado de novo, né? Teve feriado local, aí a gente trabalha, domingo trabalhou para estar bem essa Semana Santa, então, mas o importante é que você está sendo bem servido e a gente está sendo recompensado, porque nós, ao fazer esse trabalho, estamos recebendo esse presente.
10 da noite, tá? Agora, enquanto você vai se programando, colocando um despertador aí, né? Colocando um post-it na geladeira, o povo de casa, a Suza está participando. Bora, hoje estamos falando aqui no Entre Família, né? Quem está acompanhando desde o começo, autistas no mercado de trabalho. Portanto, a gente abre neste momento a dúvida para o nosso telespectador e a nossa especialista responde. Quem está chegando? É a Ana. E aí, Ana, tudo bem? Como o empregador deve proceder se alguém com TEA tiver uma crise? Olha que pergunta interessante. Precisa entender que tipo de crise, né? O que a pessoa chama de crise. Geralmente, esses que vão conseguir se adaptar dentro do mercado de trabalho é o que a gente chama de um autismo leve. Não é porque é menos pesado, né? Tem a conotação também de nível 1. Então, esses autistas, dificilmente ele vai ter uma crise que é mais relacionada ao nível 3. O nível 3 tem mais estereotipias, tem mais comportamentos do tipo e pode ter alguma crise agressiva, pode ter algum movimento mais brusco. Então, no nível 1, a gente não espera muito que exista esse tipo de crise. Agora, se for alguma questão emocional, alguma coisa do tipo, a gente vai tratar como a gente trata qualquer outra pessoa. A gente vai sentar com a pessoa, a gente vai tentar entender o que está acontecendo ali dentro daquela situação, dentro desse nível de entendimento que a gente já tinha colocado aqui, né, de dificuldade que muitas vezes se existe, porque uma crise no autista muitas vezes se faz a partir da dificuldade que ele está tendo de passar alguma situação para outra pessoa, da comunicação. Então, ele não consegue expressar o que ele está sentindo, o que está acontecendo ali, através da comunicação, e vai gerar aquela crise. Então, se ele se fizer entendido, se a pessoa sentar, conversar, entender o que está acontecendo, aquilo ali vai ser amenizado. E me diz uma coisa, quais são os níveis para o pessoal de casa entender um pouquinho? Você falou que o nível 1, né, não é que ele não seja difícil, mas esse leve ele proporciona uma maior adaptação no mercado de trabalho. Quais os outros? Como é que funciona a intensidade? A gente tem o moderado e tem o... Nossa, agora me fugiu a palavra, eu acabei de dizer o severo. Severo. Isso, e a gente tem o severo. Então, o severo, ele tem essas características mais incisivas, né? Essas estereotipias que muitas vezes a criança apresenta, de ficar mexendo a mão, de ficar mexendo a cabeça, ou de ficar em algum comportamento repetitivo ali durante muito tempo. Então, é uma criança que muitas vezes tem dificuldade de ter comportamentos dentro do dia a dia, né? De sentar, de se alimentar, de forma comum que as outras pessoas têm. Então, ele vai exigir uma terapia contínua, com acompanhamento, muitas vezes, fonoaudiológico também, porque ele tem dificuldades na fala, por muitas vezes, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, para que haja essa inserção desse TEA dentro dos processos do dia a dia e das habilidades até mesmo convencionais, que é ir até o banheiro, de se alimentar dentro do dia a dia. Então, assim, se tratando do mercado de trabalho, Bruna, o ingresso dos autistas moderados, ele acontece com mais frequência, com autistas severos, talvez não... Haja uma dificuldade um pouco maior. A gente não sabe, assim, que tipo de resultado o processo terapêutico, esse acompanhamento vai resultar dentro desse indivíduo, né? Que tipo de habilidade que ele pode desenvolver que possa fazer ingressá-lo dentro do mercado de trabalho. A partir da necessidade também dessa organização. De repente, a necessidade dessa organização, juntando com as competências ali que ele tem, podem se encontrar. Né? Mas a gente precisa entender que existe, sim, algumas questões que são muito mais severas, que aí eu acho que é muito mais pertinente até mesmo buscar esses recursos que a advogada acabou de colocar, que é uma aposentadoria, para que essa pessoa ela seja aí respaldada por um recurso financeiro para que ela seja atendida aí ao decorrer da vida dela. Doutora, a gente teve agora uma imersão também no home office, né? E sabendo que às vezes talvez como ele tem que pegar várias coisas ao mesmo tempo, dependendo do grau, do espectro e tudo mais, às vezes ele pegar as funções, por exemplo, em casa e depois adaptar, é uma opção que surge, né? Dentro da questão controlada, depois tem só a questão social, ele já pegaria o dinâmica de trabalho, para depois ele acabar fazendo uma questão híbrida, né? Vai pegando aqui,
dependendo da função, da aptidão que ele vai ter, mas imagine, né, eu estava pensando, às vezes ele é muito concentrado, ele pode trabalhar em home, está tudo tranquilo, mas seria legal ele ter essa questão social. Mas se ele pegar as funções antes, no home, Sim. depois ele é inserido... Qual crise estratégica? Ah, estou falando... Se tiver uma sistemática para ele levar, por exemplo, um atendimento que tenha um script ali para que seja feito aquele atendimento, ele vai conduzir aquele processo ali de uma forma muito hábil. Então, é questão desse mercado de trabalho entender como que é o funcionamento, né? E criar estratégias, procedimentos para inserir esse indivíduo dentro desse mercado de trabalho. Então, como você colocou, uma das questões mais problemáticas é a interação social. Se ele está dentro de casa, se ele está ali só tendo que atender a funções específicas ali, respaldado ali de um script, ele vai fazer... tranquilo. Ouvindo a Bruna falar, assim, no meu parecer, acho que a gente está menos preparado, né? Nós como pessoas típicas e sociedade, do que necessariamente os autistas, né? Vamos a mais uma interação chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Quem é o Ricardo Lopes. E aí, Ricardo, tudo bem? Existe tratamento para quem descobriu o autismo na fase adulta? É interessante aqui essa pergunta e tratamento. Tratamento é a melhor palavra para a gente colocar aqui, Bruna? Eu também tive essa sensação quando ele trouxe, né? Só para a gente não confundir, porque às vezes isso acontece, viu, Ricardo? É muito comum, às vezes, a gente confundir e pensar que autismo é uma doença, alguma coisa assim. Que tenha cura, né? E que tenha cura, né? Então, não é isso. Até bom você reforçar, Bruna, aproveitar a pergunta. Eu sempre falo para as mães assim, não é sobre o autismo, é sobre as dificuldades que existem dentro do autismo. Certo. Então, por muitas vezes a criança ela aparece dentro do instituto, mas qual é a questão? Ela tem alguma dificuldade na fala, então a gente vai direcionar para um fono, para que o fono faça ali o que for pertinente. Ela tem uma dificuldade dentro do processo de aprendizado, então a gente direciona para um especialista ali, pedagogo. Então, é muito mais sobre entender qual é, de fato, a dificuldade que existe dentro do espectro, para direcionar aí ao acompanhamento que é mais adequado para aquela questão. E não tem essa coisa de cura, né? Porque quando a pessoa vai fazendo essas psicoterapias, né, ou sessões de fono, ela vai aprimorando ali uma limitação, que é uma característica daquela pessoa, né? Desculpa te cortar. Dentro da psicologia tem umas rixas assim sobre essa questão da cura. O que seria a cura do autismo, né? Mas a gente precisa entender que é muito mais sobre essa adaptação aos comportamentos, à interação social, que ele pode sim desenvolver e evoluir perante isso, porque tem gente que fala, mas nem parece que tem. É claro, ele é acompanhado desde pequeno, ele faz todas as terapias, ele se conhece, ele consegue expressar para as pessoas o que faz bem para ele, de que forma ele pode ser entendido melhor. Então, se existe esse acompanhamento adequado ao torno do desenvolvimento dele, é claro que ele vai estar ali interagindo com a gente, mas é muito mais sobre isso ser feito de forma adequada do que o contrário. Doutora, muito bom. A nossa produção está falando que inúmeras pessoas estão entrando em contato conosco, falando, olha, eu me identifiquei com uma característica, será que eu tenho e tal, né? Que bom que você está acompanhando, está fazendo uma matemática e tal. Inclusive, tem uma pergunta sobre um outro contexto, sobre diferenças, e aí a gente queria falar do que compõe esse diagnóstico dessa rede multidisciplinar aí, mas tem uma pergunta até para saber a diferença de dois quesitos, por exemplo, e essa ansiedade da maioria está achando uma característica ou duas do que a gente está falando aqui. Bora na tela, então, a sua participação? Vamos ver qual é a pergunta. Vande, boa tarde. Qual a diferença entre autismo e TDAH? Né? Colocou a diferença dos dois e a pergunta
das pessoas, dos nossos telespectadores, se encontrando em uma ou mais características do que a gente está falando hoje aqui, doutora? Uhum. Os dois têm questões neurológicas e o autismo também, o autista ele também pode ter TDAH. É uma mistura. Então, por isso é importante, gente, a avaliação neuropsicológica, porque ele vai traçar exatamente do que se trata. Então, não necessariamente essas características que a gente colocou aqui vão determinar que o indivíduo seja autista ou não. De repente, ele é uma pessoa concentrada, sim, e maravilha dele ser concentrado naquilo que faz. Por exemplo, um TDAH, ele não vai ter essa concentração. Ele vai ser mais hiperativo. Ele vai ser aquela criança que não para sentado. Ele vai ser aquela criança que está interagindo o tempo todo, que está correndo o tempo todo. Né? Então, isso na infância fica muito mais nítido. Ao decorrer do desenvolvimento dele, ele pode se adequar e aprender a conduzir isso de uma forma mais adequada para estar aqui interagindo com a gente e conseguir ali ficar um tempo ali com a gente. Mas na primeira infância pode ser que não. Então, traçar exatamente o que se trata, por exemplo, o autismo, ele pode gerar um transtorno de ansiedade. A pessoa, por a questão do autismo, por conta de não conseguir desenvolver as atividades dela do dia a dia, e às vezes eu pego muitas crianças assim, ela cria estereotipias maiores, ela tem dificuldade num processo de aprendizado maior, porque ela está muito ansiosa. Uma coisa vai... Ela não fala, ela vai desenvolver ansiedade, uma angústia por conta de não conseguir se expressar, por conta de muitas vezes ter dificuldade de falar, eu tô com sede, eu quero ir no banheiro. Então aquilo vai gerar uma angústia nela. Então, dentro do espectro autista, a gente vai ter uma pessoa com um transtorno de ansiedade. Então, tanto o transtorno de ansiedade pode dar margem para que outros transtornos se desenvolvam, como o contrário pode acontecer. Não quer dizer que a pessoa que tenha transtorno de ansiedade tenha autismo. Por isso que você bate na tecla, né, Bruna, da gente avaliar qual é a dificuldade de trabalhar naquele ponto ali, porque uma coisa pode desencadear a outra. Agora, dessa característica que o Cris falou, que muita gente está se identificando, por exemplo, eu já vi crianças típicas que tem problema com som, barulho, assim, um barulho de um liquidificador mais barulhento, de moto que tem aqueles escapador furado, falei certo? Escapamento. E aí bota a mãozinha assim no ouvido e tudo, mas é uma criança típica. Então, assim, uma característica isolada assim, a gente não pode... não pode fechar um diagnóstico, tanto que, por isso que a gente pede para que haja essa avaliação dos outros profissionais também, né? A gente verifica determinadas características, mas aí a gente vai pedir uma opinião do neuropediatra, vai pedir também uma opinião da fono. De repente, a criança ela não fala porque ela tem alguma questão que ela não ouve direito. Então, como ela vai desenvolver o processo da fala se ela não ouve? Então, Então, tudo precisa ser muito investigado, precisa ser muito acompanhado para entender exatamente qual é o problema e entender que tipo de intervenção precisa ser tomada. E a gente está numa época agora, graças a Deus, que a informação ela está acessível, mas uma dica, você tem que parar de ser a Maria Google, tá? Maria Google, se você colocar ali a bula do teu remédio, você não toma, e tem coisas que você tem, se você entrar no Google, você tem umas 200 doenças. Então, toma muito cuidado. Você tem canais, você vai encontrar o NT Play, a Novo Tempo lá, bons profissionais, mas digo para você, busque informação de forma correta. Eu quero agradecer a você de casa, ficou esse tempinho conosco, aprendendo. Se tem mais dúvidas, eu acho que seria legal a Bruna dar um endereço na rede social dela, porque olha, deve postar conteúdos maravilhosos nesse sentido, para a gente dar continuidade nesse aprendizado, que não só fecha, não sei se você está vendo uma reprise, né? Mas não é só do mês de abril. O mês de abril é um mês de consciência. Agora a gente tem que estar consciente todos os dias, né? Buscar informação, ser um agente positivo na sua escola, como pai, como mãe, né? Induzindo a ter esse comportamento. E não é fácil, às vezes, trabalhar no sistema público, né? Ou poucas condições. Então, a gente entende que, às vezes, como a gente viu aqui, a lei está trabalhando, mas a realidade é outra, até as coisas se afinarem, não é fácil. Mas ainda bem que a gente tem, né? A doutora Camila, a doutora Bruna aqui, fazendo um trabalho, levantando essa bandeira, né, Suza? Yes, man. Nós queremos te agradecer mais uma vez, viu, Bruna, por estar aqui presente. Obrigada pela sua contribuição, pela sua presença, pelo seu carinho de sempre. Eu que fico muito feliz, eu fico dando palestrinhas o tempo todo, hoje eu já cheguei bastante ansiosa aí para falar sobre o assunto, porque são coisas necessárias, a gente vê a necessidade desse respeito que precisa existir
E muitas vezes ele não acontece por falta de informação. Então, ter espaços como esse ajuda a gente a desenvolver uma sociedade melhor, com certeza. E a gratidão por vocês, mais uma vez. Ah, que demais. E fica aí, né, gente, o nosso alerta. Fechar esse diagnóstico não é fácil para os profissionais, quem dirá para a gente, né, meros mortais aí que somos leigos. Então, vamos tomar bastante cuidado com essas informações. O certo sempre é passar por essa junta médica, né, por vários especialistas, né, por essa visão holística da coisa. E agora nós temos aquela dobradinha muito especial com a nossa vizinha, que chega junto logo depois do Entre Família. Teru Gouveia, boa tarde. Boa tarde, Suzaene. Boa tarde, todo mundo do Entre Família. Eu não estou sozinha neste Vida e Saúde hoje. Dr. César Vasconcelos vai estar com todo mundo ao longo desse programa. Vamos falar sobre fobias, Dr. César. Fobia e medo, Fobia e medo. Tem gente que tem medo exagerado, acha que é fobia. A gente vai definir aqui isso muito bem hoje, não é? Vamos falar sobre isso aí, mostrando a diferença, né? Quero saber, Suzaene, Cris, vocês têm fobia ou medo de alguma coisa aí? Eu acho que fobia não, mas medo quem não tem, né? Quem não tem? Eu acho que Então, é um assunto fantástico. Ainda mais que o doutor César é fera. Eu admiro o doutor. Você está bem acompanhado, viu, Teru? Eu tô demais. Quero convidar vocês para acompanharem, então vai ser um programa muito legal. Ao longo, vamos responder dúvidas de telespectadores aqui, então fica com a gente. É isso aí, Teru. Bom programa para você, para o doutor César também. Um beijo, tchau. Obrigada, até mais. Obrigado. E você? Muito bem, estamos terminando o nosso programa de hoje aqui, ó. Outro, mas é para lá, para cá, mas às 2h30 da tarde, amanhã a gente se encontra de novo, né, Suza? É isso. Tamo Um junto. abraço. Beijo, obrigado pela audiência. Tchau.